pessoal, sejam bem-vindos de volta. Nesse vídeo a gente vai ver como configurar o storage no XCP, ok? A gente vai ver tanto a parte de NFS como vai ver também a parte de iSCSI, como eu já tinha explicado em vídeos anteriores. Dando uma olhadinha aqui mais uma vez na arquitetura, certo? Do nosso laboratório, a gente pode ver aqui que quem está fazendo o papel do storage é um FreeNAS, ok? Que na realidade, nas suas versões mais novas agora é TrueNAS, ok? Foi uma mudança interna que houve. Como no vídeo de instalação do FreeNAS é um pouco mais antigo, né? Faz algum tempo que eu já gravei, então houve essa mudança. Mas basicamente o que mudou foi a logomarca e nomenclatura. O funcionamento é o mesmo, a equipe de desenvolvimento e etc. é a mesma empresa que está por trás. Então deixou de ser FreeNAS e passou a ser TrueNAS, ok? Mas segue o mesmo padrão, da mesma forma que a gente configurou no vídeo lá anterior. Só para vocês ficarem cientes. E vindo aqui, então a gente tem aqui o FreeNAS, que agora é nosso TrueNAS, né? Então a gente instalou ele num disco de 20 GB e a gente criou os compartilhamentos iSCSI, cada um com 100 GB, e um compartilhamento NFS de 50 GB, né? O acesso a ele é no IP89 e a comunicação com os servidores vai ser através do IP 172.20.30.89, ok? Então vamos lá. É bem simples essa parte, não tem muito segredo não. Vindo aqui no XCP Center, a gente tem a opção de vir aqui no pool, vir aqui no ícone, New Storage. A gente também pode vir aqui no menu Storage e vir aqui New SR, também vai ser um novo Storage, ok? Só clicar onde for melhor para você, vai abrir essa aba. Então a gente tem as opções aqui de iSCSI, Hardware HBA e Software FCOE, né? Fiber Channel over Ethernet. A gente vai configurar a iSCSI. A gente poderia configurar um disco, um hardware HBA. Esses são para os discos que são conectados diretamente no servidor, ou seja, se a gente adicionasse um novo disco, seria aqui em hardware HBA, né? A gente pode configurar storage baseado em arquivos também, com NFS ou com SMB-CIFS, né? Normalmente usa-se NFS. E a gente pode configurar um compartilhamento, né, para as imagens ISO, né? Tanto pode ser SMB também, CIFS, como NFS. Então o que é que a gente vai fazer agora? Primeiro a gente vai configurar o nosso storage iSCSI. Então clique em iSCSI, Next. Vamos dar um nome para esse cara aqui. Então, por exemplo, TrueNAS. Ele vai autogerar aqui a descrição, né, baseada no storage, IP, LUN, etc. Next. A gente vai configurar o IP 172.20.30.89, é o IP do nosso storage, ok? A porta padrão iSCSI é 3260. A gente não vai usar autenticação, mas caso o storage tivesse configurado com a autenticação, a gente iria digitar usuário e senha, mas não é o caso da gente, ok? E vai dar um scan target host. Clicar aqui para ele escanear o alvo lá, o nosso storage. Scan. Ele já achou aqui, ó, apareceu o íconezinho verde. Selecionar, ok? Então eu posso tanto ir pelo IQN do host, como posso ir apenas pelo host. Mas vamos deixar aqui pelo IQN. Ele está escaneando as LUNs disponíveis. Só a gente vir aqui, ó, embaixo. Ele já achou as LUNs
Então eu tenho duas LUNs lá configuradas de 100 GB cada um. Então eu vou selecionar a primeira LUN, a LUN 0, ok? E Finish. Ele está escaneando pela LUN. Tá informando aqui que vai formatar o disco, né? Yes. E tá criando o nosso storage. Já apareceu um íconezinho aqui diferente, ó. Se a gente vier aqui no XCP Center, nesse menu lateral esquerdo, ele lá tá formatando o LUN. Terminou, ele já setou aqui essa primeira LUN como LUN padrão, ok? Se a gente vir aqui em algumas informações, a gente pode ver o status que está conectado, tudo bem direitinho, tanto no XCP1 quanto no XCP2. A gente pode verificar o tamanho, o que está alocado, né? O SCSI ID, o ID que foi configurado, uma descrição, se tem alguma tag, folder ou etc. E o nome. Vindo aqui em Storage, a gente conseguiria ver os discos criados dentro dessa LUN, certo? Como a gente não tem nenhuma máquina virtual e nenhum disco virtual criado no momento, está vazio. Em Search, a gente tem algumas informações aí sobre o ambiente. Ok? Então vamos novamente aqui em Storage. Vamos adicionar agora a LUN 2, Next, 3, Nice 2. Next, novamente o endereço IP, Scan Target, seleciono aqui por IQN, procurando pelas LUNs, LUN, a gente já apesar da gente já ter adicionado a LUN 0, ela aparece aí pra gente de toda forma, mas a LUN que a gente quer adicionar agora é a LUN 1. Finish. Yes para formatar. E agora ele está criando. Se a gente vem aqui, ó, criou TrueNAS 2. Ok? Mais uma vez, tem as informações, o status, propriedades. A gente pode renomear, pode colocar uma descrição, por exemplo, LUN 1 do Storage TrueNAS. E a gente pode a SCSI 01, por exemplo. A gente pode vir aqui renomear da mesma forma a SCSI 00, LUN 0 do Storage TrueNAS. Tem alguns alertas que a gente consegue configurar. Isso a gente não vai ver no momento. A gente vê um pouco mais à frente. Ok. A gente renomeou aqui a SCSI 0 e a SCSI 1. Se você clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, eu posso dar um detach, né? Desatachar dessa LUN, ou posso setar essa LUN como padrão aqui. O que é que acontece com essa LUN default, né? Com esse storage default na realidade, que aparece aqui. Nada mais é do que na hora que eu vou criar a máquina virtual, esse vai ser o storage padrão para mim na hora da configuração. Ok? A gente vai ver isso quando a gente estiver criando uma máquina virtual. Agora vamos criar um novo storage, certo? Sendo que dessa vez vai ser um storage NFS. New Storage, NFS, Next, um nome para ele. Por exemplo, pode deixar NFS mesmo. Ele vai autogerar uma descrição, Next, e o compartilhamento. O compartilhamento aqui, ele dá um exemplo, server path, server /path. Então, 172.20.30.89, dois pontos barra. Se a gente for lá no nosso TrueNAS, a gente pode vir aqui em Share NFS e a gente vai pegar aqui o compartilhamento.
o path do compartilhamento. Colou. A versão do NFS 3, 4 ou 4.1, alguns parâmetros avançados. No nosso caso é a versão 3 mesmo. Finish. Pronto, storage NFS criado. Aqui ele está dizendo algumas informações, tamanho, status, se está conectado ou não nos servidores. Agora a gente já tem nosso storage iSCSI e nosso storage NFS. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um novo storage, sendo que desta vez o nosso storage vai ser um compartilhamento do Windows com as nossas ISOs. Ah, Rodrigo, eu poderia colocar essas ISOs dentro de um NFS, de um compartilhamento NFS? Sim, poderia também. Eu só vou criar um compartilhamento no Windows, né, apenas para a gente ver o funcionamento, ok? Mas normalmente no meu dia a dia, sempre as ISOs estão em um servidor NFS à parte, fazendo esse compartilhamento com os hosts XCP. Eu já tenho uma pasta aqui na minha área de trabalho. Compartilhamento, compartilhar, todos, criar compartilhamento. Vou ativar aqui. Vou só aqui em compartilhamento avançado para diminuir esse nome. Fechar. Deixa eu ver aqui qual é o meu endereço IP. Meu endereço IP é 10.20.30.202. Agora a gente vem aqui em New Storage, seleciona Windows File em ISO, Next, coloca o nome ISOs, por exemplo, Next, compartilhamento, pode usar um usuário e senha. No meu caso aqui, eu vou usar o meu usuário e senha. Se o compartilhamento não tiver compartilhado para todos tiver permissão, não precisa. Mas no meu caso aqui é o meu usuário. Finish. Criando storage. Criou o storage aqui com o nome ISOs. Se a gente for ver agora na aba Storage aqui, a gente vai ver que já tem uma ISO que eu já havia deixado anteriormente dentro dessa pasta. Ok? Ou seja, nosso compartilhamento está funcionando com sucesso. Está funcionando corretamente. Então a gente criou dois storage iSCSI, né, com duas LUN. A gente tem um NFS e a gente tem um ISO também. Com isso, a gente termina essa parte de storage. No próximo vídeo, a gente já vai começar a instalar e configurar máquinas virtuais. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, que curtam e que compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso aos vídeos. E se inscrevam no canal. Obrigado, pessoal. Até mais.